Você deve estar se perguntando, o que um deus da guerra, um homem que destruiu o Olimpo inteiro, movido pela própria raiva, usando nada além de uma tanguinha, teria para ensinar sobre paternidade e controle emocional? Bom, basicamente tudo, porque ninguém entende melhor as consequências da raiva do que alguém que perdeu tudo por causa dela. Em 2018, a Santa Mônica lançou o novo God of War, e dessa vez a história ia pra mitologia nórdica, o que, convenhamos, só podia significar uma coisa: o nosso querido Clayton descendo o cacete no Thor e no Odin. O que, pra alegria de todo mundo, realmente acontece. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Mas a surpresa de verdade foi perceber que o jogo era muito mais do que isso. Por trás de toda aquela violência e de uma trilha sonora absurda de linda, existia uma história sobre culpa, redenção e aprendizado. E principalmente sobre um deus enfrentando a guerra mais difícil da vida dele, a paternidade. O Clayton de 2018 não é mais um homem movido por vingança, é um homem assombrado pelo próprio passado, alguém que aprendeu da pior forma possível que a raiva pode destruir, e que agora tenta, do jeitinho especial dele, não deixar que o filho cometa os mesmos erros. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. E esse jeitinho especial fica claro logo no começo do jogo. A relação entre Clayton e o menino Matheus é fria e distante. Tem momentos de silêncio entre os dois que mais parece que são dois desconhecidos que realmente pai e filho. E o jogo vai deixando isso explícito aos poucos, através de pequenos detalhes de diálogo. Como por exemplo, quando Atreus comenta que quem caçava, ensinava e passava mais tempo com ele era a mãe. Ou as repetidas vezes que o Kratos não chama o filho pelo nome durante o game. Entre no barco, garoto. Garoto. Devagar, garoto. Garoto. O Kratos sempre esteve ali, mas ao mesmo tempo nunca esteve de verdade, fazendo uma espécie de abandono afetivo. O jogo não tá mostrando um pai que odeia o filho, pelo contrário, o Kratos ama o Atreus profundamente. O problema é que ele simplesmente não sabe demonstrar isso, ou ele nunca precisou. Então, ao invés de tratar o filho como filho, ele trata como soldado. Dá ordens, grita, dá conselhos de combate, mas na real não existe uma conversa, não existe carinho, não existe vulnerabilidade. É quase como se a relação dos dois fosse a de um general treinando alguém para sobreviver numa guerra, e não um pai tentando criar uma conexão com o próprio filho. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire! Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. E é aí que você poderia pensar que é frieza da parte do Kratos e que ele simplesmente não se importa com o nosso gigante júnior, mas não é isso. A verdade é que no fundo, Kratos tem medo. Medo do filho descobrir quem ele realmente foi. Medo de enxergar nos olhos do Atreus o mesmo olhar que ele tinha quando olhava para os Zeus. De alguém que foi traído pelo próprio pai e que não sente nada além de ódio. E com certeza o maior medo de todos: que o Atreus se torne igual a ele. E é justamente aí que ele erra, porque tentando fugir do próprio passado, acaba se afastando do próprio presente. Ele quer tanto proteger o filho dele mesmo, que acaba criando sem perceber uma barreira invisível entre os dois. Mas de certa forma, entender por que o Clayton é assim até que é fácil. Afinal, ele nunca teve uma figura paterna de verdade. Zeus nunca esteve presente, nunca ensinou, nunca guiou. E além disso, ele cresceu em Esparta, um lugar onde a criança não aprende a amar, aprende a sobreviver, a lutar e a matar desde pequeno. Ele foi moldado pela ideia de que demonstrar emoção era fraqueza. Ele aprendeu a lutar antes de amar. E logo depois vieram as perdas. Primeiro o irmão, o Deimos, que era mais novo, e para quem Kratos agia como protetor. Ele foi levado ainda criança pelos deuses por conta de uma profecia. E mesmo tentando protegê-lo, Kratos não conseguiu. Essa foi a primeira perda, o primeiro fracasso. A primeira semente de uma raiva que ia crescer por décadas. E depois vieram Lissandra e Calliope, sua esposa e sua filha. Eu não vou entrar em todos os detalhes porque aí eu teria que explicar um pouco dos jogos antigos, mas digamos que o Kratos ajudou na passagem da Terra até o submundo. Dito isso, o Clayton não só carrega a culpa pelas pessoas que matou, como também carrega a culpa pelas pessoas que não conseguiu salvar. E aí você olha pra esse cara, que já foi general espartano, servo de Ares, deus da guerra, destruidor do Olimpo, e ele tá numa floresta cheia de neve semi-nu tentando ensinar um moleque de 11 anos a lutar contra vários bichos esquisitos. E agora que existe o Atreus, pela primeira vez em muito tempo existe alguém que faz o Kratos sentir um medo que ele não sentia fazia anos. Não medo de morrer ou lutar contra titãs e deuses, mas medo de perder alguém. Medo de ver
o ciclo se repetindo. Um filho crescendo distante do pai, carregando raiva, aprendendo violência antes de aprender amor e se autodestruindo no processo. Então, como forma protetiva, ele se distancia, se fecha, evita criar conexão, como se amar alguém automaticamente significasse perder essa pessoa depois, cometendo exatamente o mesmo erro que Zeus cometeu, sem perceber. Só que a jornada vai forçar ele a mudar isso, não só se abrindo mais com seu filho, como enfrentando os fantasmas do seu passado fudido. Dito isso, o objetivo da jornada é simples: espalhar as cinzas da esposa morta no pico mais alto dos 9 reinos, como ela pediu, uma promessa que ambos fizeram a Fei. Mas o caminho para chegar lá não é nada simples. Logo de cara, os dois são atacados por Baldur, um deus nórdico que não sente dor e nem prazer, e que tem uma fixação bizarra pelo nosso querido Cleitão da Massa. E sem nem pensar 2 vezes, os dois saem na mão, 3 minutinhos sem perder a amizade. No meio do caminho ainda tem os mimados filhos do Thor, Magni e Molde, que entram na jogada como uma dupla de valentões que se acham descolados. E aqui o jogo faz algo interessante, mostra 2 irmãos que competem entre si pela aprovação do pai, que se diminui, que não confiam no outro, o oposto exato do que Kratos está tentando construir com Atreus, mesmo sem saber direito como fazer isso. E ainda tem o Mimir, que é basicamente um dicionário do mundo nórdico, um cara que foi preso numa árvore por Odin que sabe absolutamente tudo sobre os 9 reinos e não pede uma oportunidade de se gabar sobre isso. O Kratos leva a cabeça do humano pra todo lado como lembrancinha de festa de criança. Mas por trás de todos esses acontecimentos, confrontos e reinos que aparecem no jogo, existe uma tensão que o jogo vai alimentando aos poucos. O Kratos não confia em ninguém. E também não podemos julgar, afinal toda vez que ele confiou em um deus na vida deu errado. Ares manipulou ele, Zeus traiu, e Atena fez ele de betinha. A desconfiança não é paranoia, só um histórico bem ruim mesmo. O problema é que ele leva isso longe demais. Freya, por exemplo, a bruxa que vive isolada e que vai ajudando os dois ao longo da jornada. Claramente não tem mais intenções, ela é gentil com Atreus, oferece ajuda sem pedir nada em troca, e mesmo assim o Kratos a trata com frieza e suspeita o tempo todo. E quando descobre que ela é uma deusa, fica pior ainda. Durante a jornada, o Júnior fica doente. Uma doença que Freya explica estar ligada ao conflito interno da divindade dele. A natureza divina que ele não sabia que tinha, batendo de frente com quem ele achava que era. Enfim, essas coisas meio papo de coach de YouTube. E o Kratos, que até então resistia a pedir ajuda pra qualquer pessoa, vai até Freya, uma deusa, e humildemente suplica pela ajuda dela. A Hermione do Paraguai diz que existe uma cura, mas que ela tá no Hel, o reino dos mortos nórdico. O lugar mais difícil, mais frio e mais hostil dos 9 reinos. Um lugar que ninguém visita por escolha. O Kratos não hesita em nenhum momento. Ele enfrenta o passado, atravessa o Hel, enfrenta tudo que esse lugar tem a oferecer e volta com a cura. Sem discurso, sem declaração de amor, sem choro, só ação. E é exatamente aí que você entende o Kratos de verdade. Esse homem não consegue dizer eu te amo, as palavras simplesmente não saem. Mas se for preciso, ele atravessa literalmente o inferno para salvar o filho. E às vezes amor é isso, não tem vocabulário, às vezes é só movimento e ação. E se for falar de ação, fale com Cleitinho. Logo depois desse momento bonito da jornada, Kratos revela para Atreus que ele é meio deus, filho de Kratos, um deus grego, com Fei, que, como descobrimos lá pra frente do game, era uma gigante nórdica. Eu sou um deus, de outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. O jogo faz algo muito honesto com essa revelação. Ele não transforma o Atreus num herói instantaneamente que quer usar sua divindade em prol da humanidade dos indefesos. Ele o transforma no completo de um babaca. Porque o nosso menino Mateus passa a agir como se ser Deus fosse uma licença para ser idiota. Fica arrogante, começa a tratar os outros com descaso, age por impulso, e numa das cenas mais tensas do jogo, ele mata Molde, filho do Thor, que já estava derrotado sem chance de reagir. Simplesmente vai lá e passa a faca no pescoço do cara. E o Kratos, irado com a situação, vira pra ele e fala uma das frases mais épicas dos videojogos até hoje. Matar um deus tem consequências. Não é uma ameaça, é um aviso. É um homem que aprendeu isso na própria pele, que sabe exatamente o peso de cada deus que mandou jogar no Vasco. Transmitindo a mensagem pro filho de que poder sem controle não é força, é destruição. E o mais difícil de tudo é que Atreus está fazendo exatamente o que Kratos fez no passado, usando o poder como resposta para tudo, deixando a raiva e o impulso decidir suas ações. O Kratos está olhando para o filho e vendo a versão mais jovem de si mesmo. Mas dessa vez, ao contrário de Zeus, ele decide não se afastar e tentar acabar com o filho. Ele fica, ele fala, ele tenta corrigir, com rigidez e firmeza, colocando o nosso gigante Júnior no lugar dele.
Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Depois de levar um esporro que só vai curar com anos de terapia, tem um momento na jornada onde o Júnior para de reclamar e começa a entender o peso que seu pai carrega, porque ele começa a sentir o mesmo peso. Ser um deus não é uma vantagem, é uma responsabilidade que você não pediu e que não vem com o manual de instruções. Cada decisão tem consequência. Cada ato de violência deixa uma marca, não só no mundo, mas em quem praticou. E quando você tem um poder de sobra, a tentação de usá-lo no lugar errado é constante. O menino Mateus, que chegou na jornada achando que ser Deus ia tornar tudo mais fácil, vai percebendo aos poucos que tornou tudo mais pesado. E é nesse entendimento silencioso que ele começa a se parecer menos com o Kratos jovem, impulsivo, cheio de raiva, e mais com o Kratos de agora. Alguém que pensa antes de agir, que usa a raiva com inteligência e não de forma impulsiva. E é exatamente esse Atreus que aparece na luta final contra o Baldur. Baldur é um inimigo diferente de tudo que eles enfrentaram antes. Não porque seja mais forte, é porque ele também tem um passado do vilão. Um filho que odiou a própria mãe a vida inteira por uma proteção que ela impôs sem nem perguntar. Um homem que não consegue sentir nada, literalmente, e que culpa Freya por isso. Toda a raiva dele é real, o problema é que ele direcionou essa raiva pro lugar errado. Lembrando bastante até um certo alguém. E durante a luta, os dois, Kratos e Atreus, brigam juntos de um jeito que não aconteceu em nenhum momento antes do jogo. Não é mais o general dando ordens e o soldado obedecendo. É sincronia. É um olhando pro outro e sabendo o que o outro vai fazer. É a confiança construída ao longo de toda uma jornada finalmente aparecendo na prática. Mas o momento mais pesado não é durante a luta, é depois. Quando o Baldur tá derrotado no chão, Freya chega. E Kratos, que durante todo o jogo tratou ela com desconfiança, decide parar. Segura o Atreus, deixa a situação respirar. Só que Baldur ataca a Freya mesmo assim, e o Kratos toma uma decisão difícil. Ele mata o filhote de Odin mesmo sabendo que Freya ia odiar ele pra sempre. O Atreus assiste tudo isso em silêncio e ali, naquele momento, ele entende uma coisa que nenhum diálogo do jogo poderia ensinar, que ser poderoso e ser justo são coisas completamente diferentes, e que às vezes fazer a coisa certa significa absorver o ódio de quem você tentou proteger. É uma lição pesada, do tipo que só faz sentido quando você vê alguém que você respeita passar por ela na sua frente. Então, depois desse fuzuê todo, algo vai mudando na dinâmica dos dois. O Clayton começa a se comunicar mais. Não muito, não de forma fácil, mas começa. Conta algumas histórias do passado e coisas do seu mundo para Atreus. E o Atreus, que passou o jogo inteiro tentando entender o pai, finalmente começa a enxergá-lo. Não como um deus da guerra, nem um assassino e destruidor de lares, mas sim um homem, com erros, com peso, com medo, e que tá tentando, do jeito mais difícil possível, ser melhor. Os dois chegam ao topo da montanha, espalham as cinzas de Fei, e por um momento o jogo deixa eles dois em silêncio. Mas dessa vez é um silêncio diferente. Não é vazio nem constrangedor, é lindo e simbólico. Pai e filho, juntos, do mesmo lado, em pé de igualdade. God of War 2018 é tecnicamente um jogo de ação. Tem combate brutal, inimigos épicos e um mundo absurdamente bem construído. Mas o que ficou e o que as pessoas ainda discutem anos depois não é a luta contra Baldur, não é a mecânica foda do machado, nem as cenas épicas. É o Kratos olhando pro filho não sabendo o que dizer ou o que fazer, mas ficando ali mesmo assim. Porque o jogo fez algo raro, pegou um personagem com histórico definido pela violência e mostrou que a evolução mais difícil dele não foi aprender a lutar melhor, ou matar mais deuses e monstros. Foi aprender a ficar e melhorar como pai. O Kratos 2018 é a prova de que ninguém tá condenado a repetir o que viveu, que o ciclo pode ser quebrado, que mesmo um homem que passou décadas destruindo tudo a seu redor, consegue, se quiser de verdade, construir algo. Mesmo que seja devagar, com dificuldade, mesmo que as palavras certas nunca venham, eu acho que ser pai é isso. Mesmo sem saber amar direito, você fica e tenta.